Começando um pouco atrasado hoje. Me corrija se eu estiver errado, a gente parou nas características dos direitos humanos e posso estar errado, mas acho que esse é o último item que a gente viu, né? Semana passada a gente viu proibição do retrocesso e a gente voltaria hoje daqui, certo? Beleza, então vamos lá. A gente vai acabar essa parte hoje de teoria geral assim dos direitos humanos. Vamos ver se a gente já consegue entrar na parte de direito internacional dos direitos humanos propriamente dito. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada? Não? Beleza. Então é o seguinte, outra característica, as três próximas características dos direitos humanos, elas têm que ser compreendidas nunca de um modo abstrato, né? Mais concreto, tá? Que características são essas? Né? Imprescritibilidade, ou seja, o exercício dos direitos humanos não estaria nunca sujeito a um prazo de prescrição ou, enfim, de decadência. O fato de você não exercitar um determinado direito não significa que ele se extingue pelo decurso do tempo. Mas a própria Constituição me contradiz aqui, né? No artigo 7º, inciso 29, ela fala sobre a prescrição das relações, dos direitos oriundos das relações de trabalho, né? Ela fala na prescrição bienal e na prescrição quinquenal, dependendo da vigência do contrato de trabalho ou de sua extinção, né? Então, como é que a gente compreende essa característica? Como eu disse, a gente não pode compreender essa característica de modo absoluto. Já vou explicar para vocês mais para frente isso. Próxima característica é a inalienabilidade. Ou seja, os direitos humanos não podem ter um conteúdo econômico para fins de negociação. Mas como que você me explica o fato de que se é causado um determinado dano, no mais das vezes, ou 100% dos casos, quando esse dano é reparado, isso é convertido numa pecúnia, né? Em economia, em conteúdo econômico. Como que você explica isso? Novamente, a gente tem que apreciar isso não de uma forma absoluta, mas sempre no caso concreto. E por fim, a indisponibilidade. Ou seja, o direito humano não permite que o seu titular abra mão dele. Isso significa que todo direito é indisponível, então. Mas, novamente, como explicar o caso de alguém que cede o seu direito ou mesmo opta por não exercê-lo? Então, como eu disse, todas as características elas devem ser sempre analisadas no plano abstrato, nunca compreendidas em absoluto. Se a gente analisa o assunto em concreto, a gente percebe que há exceções à regra, sim, e que essas exceções são legítimas. Como que a doutrina tenta explicar essas exceções da inalienabilidade, disponibilidade e imprescritibilidade? A doutrina parte do caso do arremesso de anão, um caso paradigmático que ocorreu na França. E o que aconteceu aqui? Eu não sei exatamente o ano, não me recordo exatamente, mas era comum na França que as pessoas fossem aos bares e tinha um esporte nesses bares que era o arremesso de anão, né? Pessoas com nanismo. Então tinha o alvo lá, a pessoa arremessava o anão, essa pessoa com nanismo. E aí as autoridades entenderam que isso deveria ser proibido, né? Não tem cabimento você submeter alguém a esse tipo de prática. O que é mais engraçado é que quem questionou essa vedação foi a própria pessoa que se submetia a isso, né? Ela falou, não, peraí, é dessa forma que eu ganho minha vida, esse é o meu trabalho, e aí você está me proibindo de trabalhar, né? Não, veja, olha, eu ponho capacete, tô seguro aqui, não tem nenhum problema. E aí o cara levou isso até a justiça. E a justiça bateu o martelo, falou, não, a França as autoridades locais estão certas, você não pode se valer dessa prática, você não pode se submeter a isso contraria a sua própria dignidade. Né? Então, o que a gente tem que analisar no caso concreto? Porque sempre que a gente está analisando essas características da indisponibilidade, da inalienabilidade ou imprescritibilidade, a gente tem que analisar o caso concreto. Vamos compreender as características em abstrato e olhar para o caso concreto. Se a pessoa abrir mão de um direito, de um determinado direito, isso compromete a própria dignidade dela? Compromete. Então ela não pode abrir mão desse direito. Que é o caso paradigmático aqui. O cara abriu mão do seu direito à imagem, do seu direito a não se submeter a práticas vexatórias
e ele queria fazer isso, mas ao mesmo tempo isso compromete a própria dignidade dele. Então as autoridades foram corretas na proibição dessa prática. Ok? Então com isso a gente encerra as características dos direitos humanos. Eu trago aqui uma questão do Paraná, vou pular porque a gente começou um pouco depois da aula. Mas enfim. Passando então para um tópico novo. Colisão e concorrência de direitos humanos. O tema da colisão e da concorrência está inserido também sobretudo quando a gente analisa o estudo da parte da teoria geral dos direitos fundamentais. O que diferencia uma situação de colisão de uma situação de concorrência de direitos? A gente tem que analisar quem são os titulares. Quem que são os titulares desses direitos? Se a gente tem direitos que pertencem a titulares distintos, nós temos uma situação de concorrência. Desculpem, de colisão. Então, o direito de A se choca com o direito de B. Como é que a gente vai resolver esse conflito? Isso a gente vê depois. E, no caso da concorrência, a gente tem direitos que incidem para o mesmo titular. Então, exemplo, direito à integridade física versus direito à liberdade de expressão. Furar a orelha. Viola o direito à integridade física, mas ao mesmo tempo uma forma de você se manifestar. Então, você tem direitos incidindo para o mesmo titular. Isso é concorrência. Colisão, por outro lado, são titulares diferentes. A doutrina também, ainda no tema da colisão, ou seja, direitos de titulares distintos em conflito, a doutrina ela ainda faz uma subclassificação. Fala em colisão em sentido próprio e colisão em sentido impróprio. A colisão em sentido próprio é quando você tem direitos em conflito, direitos em sentido estrito, por isso que se chama em sentido próprio. Em sentido impróprio é quando o direito de uma pessoa se choca com um valor de ordem constitucional, não necessariamente um direito. Classificação das restrições. Isso está tudo dentro do tema dos conflitos e das colisões. Como é que a gente classifica as restrições? Em sentido estrito, são aquelas restrições veiculadas por lei. Em sentido amplo, são as restrições veiculadas por outros tipos de atos normativos. Uma decisão judicial, um ato administrativo, tudo menos lei. E aí, dentro das restrições legais, existem 3 subespécies. A simples, quando o texto legal autoriza essa restrição, mas não estabelece qualquer tipo de finalidade a ser alcançada. Então, o direito será exercido nos termos da lei. Então, a própria Constituição, um texto normativo internacional, ele abre margem para essa restrição, mas ele não faz qualquer condicionamento. A lei regula o exercício desse direito. Tá? Qualificadas. É diferente. Aqui é possível o estabelecimento da restrição, o próprio texto permite isso, mas ele estabelece uma finalidade específica a ser alcançada. Então, por exemplo, artigo 5º, inciso 12 da Constituição, quando aborda o sigilo das comunicações telefônicas. As comunicações telefônicas são invioláveis, salvo para investigação criminal ou persecução criminal, ou instrução criminal. Persecução penal em sentido amplo. Então, vejam, eu posso violar o sigilo para outra finalidade além dessas duas? Não. Então, nós temos uma restrição qualificada. O legislador constituinte autorizou a restrição a esse direito, mas estipulou uma finalidade específica. Fora desses casos, em tese, a restrição é ilegítima e inconstitucional. Tá? E restrição subsidiária. Isso é quando o texto não autoriza, ao menos de modo expresso, o estabelecimento de uma restrição. Então, por exemplo, o direito será exercido, ponto. Não vem nos termos da lei, não vem para fins de, mas ao mesmo tempo a gente tem que partir do pressuposto que nenhum direito é absoluto. Os direitos têm que conviver. Aí o intérprete, seja o juiz, no caso concreto, ele vai lá e estabelece uma nova restrição. Para quê? Para solucionar justamente um conflito de direitos. E aí surge uma restrição a esse determinado direito.
Como é que ele vai resolver esse conflito? Como é que ele vai estabelecer essa restrição? Com base no critério da proporcionalidade que a gente viu na aula passada. Lembram? Aquela escadinha. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, assim, ele resolve um conflito entre dois direitos e, ao mesmo tempo, ele estabelece uma restrição a um determinado direito. São as restrições subsidiárias. Aqui, texto do artigo 8.2 do Protocolo de San Salvador, que, como eu adiantei, é aquele protocolo do sistema interamericano que se ocupa especificamente dos direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui ele traz esse texto ele dá uma ideia do que é cada tipo de restrição. O exercício dos direitos enunciados acima, o texto se refere aos direitos sindicais, só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei que sejam próprias a uma sociedade democrática e necessárias, olha como ele condicionou, para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral pública e os direitos ou liberdades dos demais. Então aqui a gente tem uma restrição qualificada, ou seja, uma restrição permitida pelo texto, mas para um determinado fim. E aí vem uma restrição simples. Os membros das Forças Armadas e da Polícia, bem como de outros serviços públicos essenciais, estarão sujeitos às limitações e restrições impostas pela lei. Então só abriu a possibilidade, mas não estipulou qualquer finalidade específica. Restrição simples. A doutrina ainda traz uma terceira categoria, que são as restrições decorrentes de relações especiais de sujeição. Nesses casos, o indivíduo ele estaria numa situação muito específica em face do Estado, e isso legitimaria o Estado a estabelecer restrições de outra finalidade, ainda que não previstas na lei, justamente por quê? Por conta dessa situação muito específica desse indivíduo. Por que o Estado poderia estabelecer essas restrições? Por conta do princípio da supremacia do interesse público. A doutrina cita aqui dois exemplos. O caso dos membros das Forças Armadas e o caso das pessoas presas. A Constituição traz um regime diferente para as pessoas que prestam serviço nas Forças Armadas. Se a gente analisar a Constituição, né, nem mesmo o habeas corpus pode ser impetrado, está previsto no artigo 5º, não é verdade? Então isso seria uma hipótese de restrição decorrente de relações especiais de sujeição. Por quê? Porque os militares estão sujeitos à hierarquia, uma disciplina diferenciada, então isso legitimaria esse regime diferenciado para eles. Lembra sempre o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, que não autoriza o direito de greve e de sindicalização aos militares. Tá? Eles podem se associar? Podem. A Constituição não veda isso, mas não permite que eles criem sindicatos. Tá? E as pessoas presas? Novamente aqui, o fato da pessoa estar presa criaria todo um leque de restrições para o Estado, justamente por conta dessa situação específica, a prisão. O Estado, então, poderia estabelecer um regime diferenciado, para quê? Para assegurar a prevalência do interesse público na efetivação das disposições da sentença condenatória. Tem um texto que aborda essa questão, que é um texto do examinador. Ele não é mais examinador, mas ele foi examinador no 7º concurso e no 6º, que é o Patrick Caciedo. Hoje ele não é mais examinador. Hoje quem é a examinadora de penal do 8º concurso é a Bruna Loureiro. Tá? Mas esse texto ele mostra bem essa questão das restrições decorrentes de relações especiais de sujeição. O texto chama o princípio da less eligibility. Tem aqui o link para vocês, se quiserem acessar depois. Mas basicamente ele parte do seguinte pressuposto, que esse princípio é ilegítimo, que não tem como você restringir os direitos das pessoas presas fora do caso do que está previsto em lei. Que é muito óbvio, mas tem gente que defende o contrário. Por que essa teoria então não pode ser aceita? Porque cria restrições indevidas, fora da lei, uma pessoa que já está em uma situação de extrema vulnerabilidade, que é a pessoa presa.
Apesar disso, como eu disse para vocês, o Patrick falou óbvio e às vezes o óbvio precisa ser falado, mas mesmo assim há situações em que a doutrina e a jurisprudência entendem que os direitos das pessoas presas podem sim ser restringidos fora dos casos legais. Então vejam uma situação aqui, um exemplo paradigmático. Sigilo da correspondência. O sigilo da correspondência do preso pode ser violado? O que vocês acham? O meu sigilo de correspondência pode ser violado? A Constituição não permite. O que do preso poderia? O que o preso é diferente de mim, de nós? Ah, não, mas é necessário para o combate ao crime, porque se você não violar o sigilo dele, ele vai trocar carta, vai continuar organizando a prática de crimes fora da cadeia, então eu tenho que violar o sigilo. Não é bem assim, né? Se a Constituição não permite, você não deveria fazê-lo. Mas o próprio STF é pacífico sobre isso e admite sim a violação do sigilo nesses casos. Ok, a preocupação de coibir a prática do crime a gente entende. Então, já que você está criticando isso, me dá a solução. Você não deixa eu violar o sigilo, mas eu tenho que continuar coibindo o crime. Eu tenho que impedir que aquele cara continue gerenciando a organização criminosa. O que eu faço, então? Preservo o sigilo dele. Tem uma suspeita de que ele está se utilizando desse direito para continuar praticando crime? Tem. Intercepta a carta, não deixa ela chegar no seu destinatário, mas não abra o sigilo. Fácil. Você não precisa ler o que está lá dentro. Porque não necessariamente você está... Às vezes tem coisa íntima, né? Você não sabe que ele só está usando para isso. Então, você tem que preservar o sigilo sempre. A solução está aqui, então. Artigo 5º, inciso 12, né? Que fala justamente isso, que o sigilo das correspondências é inviolável. E o artigo 41, parágrafo único, da LEP, também permite a possibilidade de suspensão ou restrição do direito. Então, o cara está exercendo esse direito, você acha que ele está fazendo isso para praticar crime, ok, suspenda esse direito, restringe esse direito. Intercepte a carta, mas não viola o seu sigilo. Não deixe que ela chegue ao destinatário. Ok? E aí a doutrina traz algumas teorias. A gente está vendo conflitos e restrições. Dentro desse tema, tem os limites aos direitos humanos. E a doutrina traz algumas teorias para tentar explicar o que são, ou o que deve ser entendido por limites dos direitos humanos. Tem a teoria interna e a teoria externa. O que fala cada uma delas? A teoria interna, ela entende que os limites aos direitos humanos são imanentes ao seu conteúdo. Então, na prática, você não consegue separar o que é limite do que é conteúdo, porque o limite está dentro do próprio direito, dentro do próprio conteúdo. Então, isso acaba sendo uma distinção muito arbitrária. Não tem como você explicar racionalmente o que é um e o que é outro. Tá? Então, a teoria interna fala justamente isso. Interno, limites imanentes ao direito. A teoria externa, ela sustenta a visão oposta. Né? Ela parte da distinção entre conteúdo do direito e limites. Então, primeiro eu consigo estabelecer o que é o conteúdo e depois eu consigo estabelecer o que são os limites. De que modo eu faço isso? Com base no controle, no princípio da proporcionalidade. Então, você analisa aquela situação em concreto, você pega o direito. Ok, o direito em princípio, esse direito que eu estou invocando em princípio me permite fazer isso. Opa, ele se choca com outro direito. Como é que eu vou resolver esse conflito? Apelando ao princípio da proporcionalidade. E aí então, quando você resolver esse conflito, que você vai saber quais são as restrições que esse direito comporta. Por isso que a doutrina fala que para a teoria externa, os direitos fornecem dois níveis de proteção. Um nível prima facie, que é aquele nível que você constata pela leitura do texto normativo, e um nível, segundo nível, que é o do direito definitivo, quando você constata, resolveu o conflito normativo e conseguiu concluir quais são as restrições legítimas a esse direito. Esse segundo nível de proteção pode ser equivalente ao primeiro ou não. Tudo vai depender do caso concreto. Ok?
E aí, como a gente viu aqui, então uma coisa são os limites, outra coisa é o conteúdo do direito. Ok, e o que é o conteúdo do direito? Novamente, a doutrina faz aqui duas classificações, duas teorias para tentar explicar isso. Teoria absoluta e teoria relativa. Então não confunda a teoria interna com teoria externa. Teoria interna e teoria externa explica o quê? O que são os limites dos direitos. Eles são imanentes ao direito ou não? E a teoria absoluta, ou teoria relativa, ela procura explicar o que é o núcleo essencial de um direito. A teoria absoluta, ela é muito próxima da teoria interna. E ela padece, portanto, do mesmo vício. Qual que é o vício? A arbitrariedade. Né? O que a teoria absoluta sustenta? Que o núcleo essencial, o conteúdo essencial, são sinônimos de um direito é o quê? Aquele conteúdo intransponível do direito fundamental, ou seja, aquilo que você sempre deve proteger, invariavelmente e independentemente de qualquer circunstância do caso concreto. Então, como é que você vai explicar isso? É muito difícil você constatar o que é de fato o núcleo intransponível no direito sem apelar para o caso concreto, porque a situação varia. Cada direito tem um determinado nível de proteção, sempre dependendo do quê? Do caso concreto. E a teoria relativa sustenta o quê, então? Justamente o oposto, que o núcleo essencial varia em cada caso concreto, dependendo sempre do quê? De condições fáticas e jurídicas incidentes em cada caso concreto. Isso não é muito próximo do quê? Da definição de princípio do Alexis, que nós vimos na aula passada. E como é que eu vou aferir se esse núcleo essencial foi respeitado no caso concreto? De novo, princípio da proporcionalidade. Ok? Um outro tema agora. Eficácia dos direitos humanos nas relações privadas. E aqui também existem mais algumas teorias. São 3 teorias para explicar a eficácia dos direitos humanos nas relações entre particulares. Se nós analisarmos os direitos humanos, né, na forma como concebidos originariamente, eles são direitos o quê? Para serem exercidos contra quem? Contra o Estado. Limitação do poder estatal, certo? Por isso que surge essa dúvida. Ok. E nas relações privadas, os direitos humanos devem incidir ou não? Porque a minha relação com o Estado é uma relação de subordinação. O Estado está acima, eu estou abaixo. Por isso que eu tenho que ter determinados direitos. Na minha relação entre particulares, pressupõe-se a coordenação. Nós estamos no mesmo nível. Então, a incidência de determinados direitos poderia gerar um desequilíbrio. Ao mesmo tempo, cabe ao Estado não só respeitar os direitos, como garantir o seu exercício. De modo que, se o Estado não assegurasse a eficácia dos direitos nas relações entre particulares, ele não estaria garantindo o exercício desses direitos. Concordam? Então, quais são as teorias? Essa primeira teoria, a teoria do State Action, fala o seguinte, que a eficácia dos direitos humanos nas relações entre particulares depende de um requisito específico. Que requisito é esse? Que um desses particulares atue com função pública. Se um particular estiver exercendo função tipicamente pública, os direitos humanos incidiriam nessa relação. Do contrário, não há que se falar em incidência dos direitos humanos nas relações entre particulares. Então, essa é a teoria do State Action. A teoria da eficácia indireta, ela não exige essa condição. Então, sempre vai haver, ou melhor, sempre não, vai haver a incidência dos direitos humanos nas relações entre particulares, mas não é necessário esse requisito, que o particular exerça função pública ou receba algum tipo de subvenção pública. Não, o que é necessário? O que se exige para essa teoria da eficácia indireta é a intermediação legislativa, ou seja, o legislador criando núcleos, pontos de irrupção, como diz a doutrina, para que os direitos humanos possam incidir nas relações particulares. Então, função social do contrato. Isso seria uma forma do legislador abrir margem para que um determinado direito de propriedade, enfim, incidisse nas relações privadas. Essa é a teoria da eficácia indireta.
e a teoria da eficácia direta. Justamente o oposto. Os direitos humanos incidem nas relações entre os particulares normalmente, como na relação entre Estado e indivíduo, independentemente de qualquer intermediação legislativa. Por quê? Porque, como eu disse, cabe ao Estado não só garantir, não só respeitar, mas garantir o exercício dos direitos. Então o Estado tem que assegurar essa eficácia. São feitas, no entanto, qual que é a doutrina, ou melhor, a teoria que prevalece? Eficácia direta, eficácia indireta ou state action? O que prevalece é a eficácia direta, tá? Ou seja, a incidência independentemente de qualquer intermediação legislativa. A doutrina faz algumas críticas a essa teoria da eficácia direta. Embora seja majoritário, sempre é possível fazer algumas críticas. A principal crítica: a partir do momento que você assegura a incidência de determinados direitos nas relações entre particulares, que são relações de coordenação, você está violando a autonomia individual, porque você está permitindo que o Estado se imiscua indevidamente nessa relação entre particulares para verificar o conteúdo de determinadas obrigações. Então você está restringindo a minha autonomia individual. Essa é a principal crítica. Como é que eu rebato essa crítica? Simples. O princípio da autonomia individual não é um princípio absoluto, já faz muito tempo, pelo menos desde o século passado, em que não se admite uma autonomia individual tão exacerbada como essa crítica pretende. Então, a crítica cai por terra. Sobre esse tema, alguma dúvida? Próximo tópico. E aí a gente já entra na parte mais interessante. Interpretação dos direitos humanos. A doutrina pontua alguns critérios de interpretação dos direitos humanos. São 4. Vejam, não quero relembrar com vocês assuntos de teoria geral do direito. Isso pressupõe que vocês saibam. Interpretação literal, interpretação gramatical, interpretação sistemática, teleológica, enfim. Quais são os critérios específicos para interpretar os tratados de direitos humanos ou, enfim, a Constituição na parte que aborda os direitos fundamentais? São os seguintes: interpretação conforme os direitos humanos. Então esse é o nosso primeiro critério. É muito próximo da interpretação conforme a Constituição. Ou seja, você tem um determinado texto normativo que admite uma multiplicidade de sentidos. Qual sentido eu devo interpretar? Aquele sentido que está conforme o respeito aos direitos humanos, respeito ao texto que consagra a norma dos direitos humanos. É igual, então, à interpretação conforme a Constituição. E se é igual, também devemos observar alguns limites. Que limites são esses? A doutrina aponta 2. O intérprete não pode contrariar o objetivo que o legislador pretendeu alcançar com aquela norma que você está interpretando, e ele não pode forçar ou distorcer o sentido aceitável das palavras. Então, esses são os limites. Segundo critério, máxima efetividade. Ou seja, você vai tentar potencializar o preceito. Você vai tentar extrair daquela norma a melhor interpretação, a interpretação mais favorável, que mais eficácia assegure para aquele direito. Essa é a ideia, então, de máxima efetividade. Critério pro homine. A interpretação dos direitos deve ser sempre mais favorável ao indivíduo, nunca mais favorável ao Estado. Por quê? Porque os tratados de direitos humanos consagram obrigações consagram direitos para quem? Para o indivíduo, para o ser humano, obrigando o Estado. Então, sempre a interpretação deve ser aquela que mais favoreça ao indivíduo. Ok? Então, por exemplo, o princípio da legalidade. Vamos fazer uma dosimetria de pena aqui.
tem aquela súmula 231 do STJ. O que fala essa súmula? Que na segunda etapa de dosimetria de pena, a incidência de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Né? Por que não pode? Viola o princípio da legalidade? Mas o princípio da legalidade é estabelecido em meu favor. Então por que não poderia? Outro exemplo, esdrúxulo. Princípio da presunção de inocência e prescrição virtual, né? Um dos principais argumentos para não reconhecer a prescrição virtual é que o pessoal fala: ah, mas aí você está partindo do princípio que o cara vai ser condenado e você está violando o princípio da presunção de inocência. Mas, cara, não estou aplicando pena. Não faz o menor sentido. Vejam como deturpa a norma, deturpam a interpretação do texto. Né? Primazia da norma mais favorável é o nosso quarto critério. E esse, acho que é o mais importante. Sempre que a gente tiver em dúvida sobre qual norma deve prevalecer, em matéria de direitos humanos, prevalece sempre a norma que confira uma proteção mais ampla ao indivíduo. Mais ampla. Ah, mas e se a Constituição... A Constituição está acima, a gente vai ver se isso é verdade. Mas enfim, a Constituição está acima dos tratados. E a Constituição fala uma coisa e o tratado dá uma proteção maior. A Constituição dá uma proteção menor. Se a gente partisse da teoria tradicional, que norma prevaleceria? A norma de maior hierarquia, a Constituição. Mas não é assim que a gente interpreta isso. A gente tem que interpretar qual que é a norma que favorece o indivíduo mais amplamente. Qual que é a norma que confere a ele uma proteção maior? É a do tratado ou é da Constituição? É a do tratado. Então é essa que vai prevalecer. É essa que vai ser utilizada para resolver o caso concreto. Tá? Isso é o princípio da primazia da norma mais favorável. Ou seja, prevalece a norma que confere um maior nível de proteção, independentemente do grau hierárquico dela. Ok? Ó, isso caiu no 8º concurso, super recente. Tá? Vou pular também devido ao tempo. Beleza, vamos começar então um assunto novo, já adentrando nessa parte de direito internacional dos direitos humanos. E um dos primeiros assuntos para a gente analisar isso, a gente saber um pouco de direito internacional. Eu também não gostava muito de direito internacional na faculdade, acho que muita gente não gosta. A gente costumava brincar que tem duas ficções, o direito internacional e o direito do trabalho, que não fazem parte do resto do direito. Mas enfim, a gente tem que estudar. E antes de adentrar nisso, a gente tem que olhar a Constituição. A Constituição, ela, em inúmeros dispositivos, ela traz uma preocupação com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Em inúmeros dispositivos vocês podem analisar isso. Então a Constituição está permeada de direitos fundamentais ou de uma tutela dos direitos fundamentais. Importante que vocês tenham em mente também que a disciplina dos direitos na Constituição, ela antecede a disciplina do Estado. Qual que é o capítulo 2 da Constituição? Título 2, na verdade. Dos direitos e das garantias. E depois vem a parte que se ocupa da organização do Estado. Isso traz algo muito importante, segundo a doutrina, que é o fato de que a preocupação do Estado é de consagrar os direitos, é de consagrar o bem-estar do indivíduo. Então o Estado ele se organiza para quê? Para proteção dos direitos. Interpretação do ponto de vista do aspecto topológico, como alguns sustentam. E aí, um dos primeiros passos para a gente começar a compreender o direito internacional dos direitos humanos se refere ao procedimento de incorporação dos tratados no ordenamento jurídico. Isso é uma matéria tipicamente constitucional. Esse regime de incorporação dos tratados, que etapas, como é que uma
uma norma vira tratado, ou melhor, como é que um texto vira tratado, como é que ele passa a produzir efeitos no Brasil, isso é um assunto tipicamente constitucional. O problema é que a nossa Constituição não é muito organizada nesse ponto. Ela não traz um rito, não traz o passo a passo. Quando a gente analisa o processo legislativo, tem o passo a passo, não tem? Vocês vão lá, abrem a partir do artigo 61, salvo engano, tem lá o processo legislativo. E aí a gente sabe que a lei, como é que aprova a lei? Por maioria simples, lei complementar é maioria absoluta, você tem que passar pela Câmara, depois passa pelo Senado, se tiver alteração na Câmara, volta para o Senado e vice-versa, e por fim o presidente sanciona ou veta. Então, o problema é que não tem algo similar a isso quando a Constituição aborda os tratados. Ela aborda de maneira muito esparsa. A Constituição ela traz 2 dispositivos e a partir desses dispositivos a doutrina ela começa a sistematizar o procedimento de incorporação dos tratados no ordenamento brasileiro. Que dispositivos são esses? O artigo 49, que é um dispositivo que se ocupa das funções do Congresso Nacional, e o artigo 84, que trata das competências do Presidente da República. Se nós analisarmos esse dispositivo, a gente vai ver que matéria internacional é competência desses 2 órgãos. Olha o que fala o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. E o 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções ou atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O que isso quer dizer? Que um tratado, para virar norma no Brasil, ele tem que passar pela manifestação de vontade desses 2 poderes, do Executivo e do Legislativo. É isso que a doutrina chama de teoria da junção de vontades. O que significa? Que o tratado é um ato complexo, um ato que surge a partir da manifestação desses 2 poderes, do Legislativo e do Executivo. Então, quais são as fases dessa junção de vontades? São 4. Assinatura, aprovação, ratificação e promulgação. Tá? Essas são as 4 fases. Vamos ver cada uma delas. Cara, assinatura. Quem faz a assinatura do tratado? Quem assina o tratado? Aqui é o executivo. É o chefe do executivo ou um diplomata, um representante do executivo. Basicamente, o que é feito aqui? Os estados sentam, discutem o tratado, chegam a um consenso. Esse é o tratado. Tem esses artigos, é isso que a gente quer celebrar. Aí o chefe do executivo assina. Isso é o aceite provisório. O que significa? Que não pode obrigar o Estado ainda. Tá? Isso não obriga o Estado ainda. Então, a assinatura é o quê? Aceite provisório. Quem faz? Chefe do executivo. Feita a assinatura, nós passamos para uma nova etapa. Etapa de aprovação. Aqui é o Congresso Nacional que faz. Então, ele vai ratificar, vamos dizer assim. Não ratificar, mas referendar. Referendar aquele ato que foi assinado pelo chefe do executivo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai aprovar um decreto legislativo referendando esse ato. Qual que é o quórum de aprovação do decreto legislativo? Alguém sabe? Maioria simples. Lembra? Lembra a regra do processo legislativo. A regra é, os atos normativos são aprovados por maioria simples, a não ser que a Constituição estabeleça um quórum diferenciado. Exemplo, lei complementar, maioria absoluta. Tratados não, é a parte da tributação, também tem quórums diferenciados ali, no artigo 150... A partir de 150, eu não lembro o dispositivo exato, mas depois vocês olhem lá que tem alguns quórums diferenciados também. 2/3, tá? Então, basicamente, a regra do processo legislativo é essa. Salvo disposição em contrário, os atos são aprovados por maioria simples. Então, eu estou diante de um decreto legislativo. A Constituição não estabelece nenhuma disposição específica, portanto, esse decreto legislativo é aprovado por maioria simples, ok? São as 2 casas aqui, tá? Congresso e
e Câmara. Então, assinou, vai aprovar. Quem vai aprovar? Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. Beleza. Ratificação. Então, aqui é a terceira etapa. Aqui já é o aceite definitivo, né? Se a assinatura é o aceite provisório, a ratificação é o aceite definitivo. O que isso significa? Isso significa que, a partir do momento em que o tratado é ratificado, ao menos no plano internacional, ele já pode ser executado. O Estado já pode ser demandado, ao menos no plano internacional. Tá? E no plano nacional? No plano nacional, esse tratado ainda não vale, porque tem uma nova etapa, que é a etapa de promulgação. O que é a promulgação? Promulgação é um ato do executivo, presidente, um decreto que traz esse tratado, internaliza esse tratado, faz com que essa norma internacional ingresse no ordenamento. Então essa é a promulgação. Ela se dá por meio de um decreto, tá? Não confunda com o decreto legislativo. Não, aí já foi, o referendo já foi. Está lá na segunda etapa. Então, basicamente, é o ato que ele internaliza a norma internacional. Tá? É o ato que a norma internacional entra no ordenamento. Até então, ela só está vigendo no plano internacional. Tá? Então, qual que é o problema aqui? Né? O problema é que entre a ratificação e a promulgação pode ter um tempo muito grande. E o tratado já está valendo. Né? E o Estado não está cumprindo. Por que não está cumprindo? Porque não foi internalizado, mas ao mesmo tempo está valendo e, portanto, ele pode ser responsabilizado. Então veja que o Estado está numa enrascada. Tá? Então vamos relembrar aqui. Professor, Oi. todos os efeitos, então, já iniciaria na terceira fase, a ratificação? Sim. A obrigação do Estado? O Estado já estaria... Vejam que é um paradoxo. O Estado ratificou o tratado, mas não promulgou ainda. Em tese, no plano internacional, ele já está obrigado a cumprir aquele tratado. Mas, ao mesmo tempo, não tem... Não viola a autonomia. Não viola a autonomia. Por quê? Porque pode ser invocado antes da promulgação. Não, porque assim, não viola a autonomia, não viola a soberania, por quê? O Estado sentou ali e negociou esse negócio. Ele exerceu sua soberania para se vincular àquilo. Então não viola a autonomia nem a soberania, não viola nada. Porque o Estado voluntariamente participou da negociação, não é que ele foi obrigado a aceitar. Então por isso que nunca pode falar que viola a autonomia. O problema aqui é o seguinte, é que tem um paradoxo. Então o Estado ratificou, está valendo no plano internacional, mas ao mesmo tempo você não tem um fundamento formal para aplicar esse tratado no Brasil. Por quê? Porque a norma não foi internalizada. Então é um paradoxo. Você tem a obrigação de cumprir, mas os seus órgãos não podem cumprir porque não tem uma norma nacional. Eu queria responder uma questão que pergunte se passa a totalidade, se não passa, internamente, nunca vai valer então, antes da promulgação? Não. E nem tem obrigação de cumprimento, de nada? Então, no plano internacional o Estado teria. Então ele estaria em mora. Enquanto ele não editasse esse ato de promulgação, o decreto ele estaria em mora. Vejam que é problemático isso. Às vezes você tem um longo período entre um e outro ato aí. Mas então, uma pergunta. Mas Não, quem impõe essa norma do Estado? ninguém. Entendeu? Ninguém Vejam que a Convenção Americana, que a gente já vem falando, o Protocolo Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles começaram a ser assinados, ratificados, enfim, né? Lá na década de 70, mais ou menos. Sabe quando que o Estado conclui definitivamente o procedimento? Em 92. Tá? Então vejam que é problemático isso. Mas o que eu queria que vocês tirassem do que eu falei até aqui, que tem essas 4 etapas e que tudo que eu falei até aqui vale para todos os tratados, todos, sejam de direitos humanos, sejam de comércio internacional, enfim, essa é a regra geral. Tá?
Mas agora a gente tem que perguntar. Esse procedimento que nós vimos até aqui, composto por essas 4 etapas, assinatura, ratificação, promulgação, aprovação e promulgação, elas são válidas também para os direitos humanos? Ou será que existiria um procedimento específico, diferenciado para as normas de direitos humanos, justamente por conta da situação específica delas, que são normas que deveriam ser mais importantes no ordenamento? Será que esse procedimento é aplicável também ou não? Né? Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Quando a gente fala dessa indagação, a gente tem que lembrar de um dispositivo da Constituição, que é o artigo 5º, parágrafo 1º. Né? O que o artigo 5º, parágrafo 1º fala? Da autoaplicabilidade ou da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, uma parcela da doutrina, Flávia Piovesan sobretudo, ela sustenta o seguinte, que para os direitos humanos, só para esse tipo de norma, tá? Para as demais normas internacionais, não. Só para essas normas, direitos humanos. Então, para os tratados de direitos humanos, em razão do artigo 5º, parágrafo 1º, estaria dispensada a etapa de promulgação. Ratificou, já vale, de pronto. Isso para Flávia Piovesan. Não é majoritário. Não é? Não é majoritário. Posição isolada. Posição majoritária entende que se aplica as 4 etapas, sempre e invariavelmente. Tem precedente do STF. Tá? Mas, enfim, vocês têm como questionar isso. Vocês poderiam citar o artigo 5º, parágrafo 1º. Numa eventual prova de segunda fase, poderiam discorrer sobre isso. Tá? Hierarquia dos tratados em geral. Entenderam o procedimento? Entenderam a ressalva? Sim, mas aí vamos supor que seja a primeira fase que vale os 4. Majoritária. Sempre. O segundo dá para discorrer sobre. Isso. Beleza. E qual que é a majoritária, então, que vale as 4, né? Beleza. Uma promulgação. Beleza. Fala. Não, é porque eu estava escrevendo, eu só escrevi paradoxal, não escrevi Tá, desculpa. Esse negócio do paradoxal é o que eu falei para vocês quando a gente abordou a ratificação. Sim. Então, cria uma situação paradoxal, porque ao mesmo tempo que você tem uma norma valendo no plano internacional, você não tem um fundamento formal de validade para essa norma ser aplicada no plano nacional. E aí cria o paradoxo. Tá? Situação paradoxal. Beleza. Hierarquia dos tratados em geral. O que eu quero discorrer aqui com vocês é o quê? O tratado foi aprovado. Ele entra no ordenamento. Onde que ele está posicionado no ordenamento? Ele está acima da Constituição? Ele está abaixo da Constituição? Ele vale menos que a lei ordinária? Enfim, é isso que eu quero responder aqui. É isso que eu quero passar para vocês. O STF, desde esse precedente aqui de 77, isso que eu estou falando vale para os tratados em geral. Depois, se tiver alguma coisa específica para os tratados de direitos humanos, a gente vai ver mais para frente. Mas vamos passar a entender primeiro os tratados em geral. O que o STF entende? Ele entende o seguinte, que os tratados em geral, eles têm a mesma hierarquia da lei ordinária. Tá? Portanto, eles estão abaixo da Constituição. Por que o STF alcança essa conclusão? Ele invoca, basicamente, 3 dispositivos. Vejam, como eu disse, o assunto não é tratado muito organizado na Constituição. Então, parte de uma interpretação sistemática. Como é que a gente aprova um tratado? A gente viu os procedimentos. Mas qual que é o quórum de aprovação, no fim das contas? Maioria simples. Maioria simples aprova o quê no ordenamento nacional? Lei ordinária. Então, o tratado necessariamente tem que ser equivalente a uma lei ordinária, artigo 47 da Constituição. Artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição,
É um artigo que permite ao STF declarar a inconstitucionalidade de leis e tratados. Está colocando os dois no mesmo patamar, portanto. E, por fim, o artigo 105, inciso 3, a linha A, permite ao STJ, apreciando recurso especial, aplicar o quê? Uniformizar a interpretação sobre o quê? Sobre a lei e o tratado. Novamente, colocou no mesmo patamar. Então, a partir desses três dispositivos, o tratado ele equivaleria à legislação ordinária, estaria abaixo da Constituição. Qual que é o problema desse entendimento? Esse entendimento viola o princípio da boa-fé internacional. E o que diz esse princípio da boa-fé internacional? Ele diz o seguinte, que o Estado não pode invocar uma norma de direito interno para justificar o descumprimento de uma norma internacional. A partir do momento em que o tratado está no mesmo patamar de igualdade da legislação ordinária, eu posso invocar a minha Constituição para justificar o meu descumprimento, ou eu posso editar uma lei posterior que revoga esse tratado, que ele se equipara à legislação ordinária. Então, uma legislação editada posteriormente ao tratado, que disponha diversamente, que entre em conflito com esse tratado, ainda que não tenha sido a intenção revogar, tá? Mas poderia gerar uma revogação implícita. Então, viola o princípio da boa-fé internacional, esse entendimento que prevalece até hoje. Tá? Onde está previsto o princípio da boa-fé? Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, artigo 27. Tá? Alguns doutrinadores sustentam que, em razão desse tratado, dessa Convenção de Viena, a tendência do STF seria de revisar esse entendimento. Mas, enfim, ainda não há uma nova posição do STF. Prevalece, por enquanto, que os tratados são equiparados à legislação ordinária. Tá? Hierarquia dos tratados de direitos humanos. Então, agora, nosso tópico específico. Alguns autores, então, sustentam que os direitos humanos eles deveriam ter uma hierarquia diferenciada no sistema. Não se justificaria você aplicar essa mesma hierarquia da lei ordinária para os tratados, porque eles trazem normas diferentes, normas que são, segundo alguns autores de ius cogens, são normas ainda que estipulam direitos para as pessoas e obrigam o Estado. Então não teria sentido que você aplicasse para os direitos humanos a mesma lógica que você aplica para os tratados em geral. E como que isso é resolvido? Vejam, algumas constituições, não a nossa, elas trazem disposições específicas sobre esse tema. Por exemplo, a Constituição Argentina fala que os tratados têm hierarquia equivalente, supraconstitucional. Tá? A nossa não traz nada sobre isso. Tá? Então, o que o STF passou a entender? O STF passou a entender que os tratados de direitos humanos eles têm hierarquia supralegal. O que isso significa? Que eles estão abaixo da Constituição, mas ao mesmo tempo acima da legislação. Como que o STF chegou nessa conclusão? Ele julgou esse caso aqui, que é o leading case, não precisa gravar o nome, o número, não se preocupem. Mas enfim, é o recurso extraordinário 466-343. E aqui havia um conflito. O que aconteceu aqui? Prisão do depositário infiel. A Constituição, no artigo 5º, inciso 67, permite a prisão do depositário infiel. E o artigo 7.7 da Convenção Americana não permite, porque a única hipótese de prisão civil na Convenção Americana é o débito alimentício. Então, a Constituição permite, ao passo que a Convenção Americana não permite. Nós temos uma situação conflituosa, temos uma antinomia. Pelos critérios que nós vimos anteriormente, qual norma deveria prevalecer? Não, as duas são de direitos humanos. A mais favorável, né? Exatamente, para o homem. Não é pro homem. Pro homem é outro critério.
É a primazia da norma mais favorável, o critério da primazia da norma mais favorável. Então, enfim, deveria prevalecer a Convenção Americana. E aí o STF, ele quis assegurar isso, mas ao mesmo tempo ele fez de uma forma meio torta. Porque se ele radicalmente falasse isso, ele estaria reconhecendo que e não tem nenhum problema que ele reconhecesse isso, mas enfim, ele achou, não foi a intenção dos ministros. Ele estaria reconhecendo que o tratado é superior à Constituição. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, veja, a Constituição é a norma suprema do Estado, tá? Então, o tratado não pode ser superior à Constituição, ele tem que estar abaixo. Ao mesmo tempo, ele também não pode ser equiparado à lei ordinária, então ele está acima, ok. E o que isso significa, meu caro? Significa o seguinte, que o tratado exerce a eficácia paralisante da legislação infraconstitucional. Ou seja, o que o artigo 5º, inciso 57 e 67 fala? A prisão do depositário infiel é permitida nos termos da lei. Ok. Eu preciso de uma lei para regulamentar isso aqui. O que o tratado faz? Veja, o tratado está acima da lei, ele bloqueia a eficácia dessa lei. Então, impede essa lei de produzir os seus efeitos. Não revoga, impede de produzir os seus efeitos. Eficácia paralisante. Então, veja, ele preserva a autonomia e hierarquia da Constituição e, ao mesmo tempo, ele assegura uma hierarquia diferenciada para o tratado. Tá? Então, a Constituição não foi alterada, não foi revogada, não foi, enfim, abrogada. O que teve sua eficácia suspendida, paralisada, foi a legislação que regulamentava aquele dispositivo específico. Tá? Entenderam isso? Então ele bloqueou esse nos termos da lei. Isso é a hierarquia supralegal, isso é a eficácia paralisante da legislação infraconstitucional. Então você tem uma legislação infraconstitucional que regulamenta a Constituição, mas que contraria o tratado. Ela tem a sua eficácia bloqueada. Ok? E a partir daí, então, o STF ele criou aquilo que a doutrina chama de teoria do duplo estatuto. Porque, via de regra, na visão do STF, os tratados de direitos humanos eles são normas supralegais. Excepcionalmente, eles podem ser normas constitucionais. Quando? Quando aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, naquele rito específico, né? Aprovação 3/5 em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação. Aí, nesse caso, ele tem hierarquia constitucional. Fora disso, ele tem hierarquia supralegal. Ok? Qual que é o entendimento da doutrina? A doutrina sustenta o seguinte, que os tratados de direitos humanos, eles sempre, independentemente do rito de aprovação, seja o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, seja aquele rito que a gente viu, da maioria simples, sempre eles terão hierarquia constitucional. Por quê? Por conta do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Né? O que diz esse dispositivo? Ele fala que a Constituição não exclui de sua proteção direitos previstos em normas internacionais. Olha, se ela não exclui, portanto, ela inclui. Ela também alberga essa proteção. Então, por isso, essas normas, esses tratados de direitos humanos teriam eficácia constitucional, teriam hierarquia constitucional, justamente por conta do artigo 5º. Então, para a doutrina, e guardem isso, o que importa não é a forma, não é o procedimento pelo qual foi aprovado, mas sim a matéria. Estão abordando normas materialmente constitucionais. Então, os tratados tratam de assunto tipicamente materialmente constitucional, que é a proteção dos direitos humanos. Tá? Então, a hierarquia é assegurada não por conta da forma, mas sim por conta da matéria. Tá? Mas, como eu disse, é a posição da doutrina. Se você me perguntar se isso é majoritário, na doutrina é majoritário. Se você pegar Flávio Pevozan, se você pegar André de Carvalho Ramos, se você pegar todo mundo que escreve sobre direitos humanos, isso é majoritário. Mas não é o que é aplicado pelo STF. Tá? O STF entende pela hierarquia supralegal.
ou teoria do duplo estatuto. Ok? Beleza. E aí, a gente tem que lembrar do artigo 5º, parágrafo 3º, né? Que, como a gente viu, é um artigo que permite que o Estado ele ratifique o tratado, equiparando esse tratado à emenda constitucional. Esse dispositivo, na visão de vocês, é um dispositivo bom, ruim? Alguém se arrisca? Acho que torna mais difícil você aprovar, né? Porque existe uma maioria qualificada, né? Exatamente, ele torna mais difícil a aprovação, né? Outro problema é que ele praticamente torna a letra morta o artigo 5º, parágrafo 2º, porque pela visão majoritária da doutrina, com o artigo 5º, parágrafo 2º, você já tinha uma hierarquia constitucional, né? Então o terceiro seria desnecessário, nem deveria ter sido aprovado. Então vamos destrinchar esse dispositivo aqui, ó. O que diz ele? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então vocês já percebam que só se aplica a tratados sobre direitos humanos, tá? Tratado de comércio internacional não pode ser aprovado dessa forma, tá? Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vejam essa parte aqui. Que forem, é uma condição, né? Ele pode não ser, né? Então, ele estabeleceu um rito facultativo. Então, cabe ao Estado escolher se ele quer aprovar pelo rito tradicional, maioria simples, decreto legislativo de maioria simples, ou se ele quer aprovar pelo rito diferenciado, pelo rito qualificado. Mais do que isso, tratados que forem para o futuro não resolve o problema dos tratados anteriores. Os tratados que já haviam sido aprovados continuam da forma como estão, né? Justamente por conta disso, a Flávia Piovesan, ela passa a entender que essa emenda constitucional, a 45 de 2004, quando ela introduziu esse novo dispositivo na Constituição, ela estabeleceu 2 categorias de tratados, né? Sempre sobre direitos humanos, tá? Você tem os tratados materialmente constitucionais, ou seja, o tratado que, aprovado por aquele rito que a gente viu, das 4 etapas, versa sobre direitos humanos. Ele é materialmente constitucional por conta do artigo 5º, parágrafo 2º. E você tem os tratados materialmente e formalmente constitucionais. Ou seja, o tratado de direitos humanos sempre vai ser materialmente constitucional, por conta do artigo 5º, parágrafo 2º. Se observado o rito do parágrafo 3º, ele também vai ser formalmente constitucional. O que isso significa na prática? Significa que você vai estabelecer um rito diferenciado, esse tratado, uma hierarquia diferenciada, e vai fazer com que ele, inequivocamente, sem qualquer discussão, se incorpore no texto constitucional. Isso, na prática, faz o quê? Faz com que ele seja uma cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º. Você não poderia mais, de maneira alguma, denunciar esse tratado. Tá? Então, essa é a posição da Flávia Piovesan. Então, você aprova o tratado na forma da emenda constitucional, ele se incorpora inequivocamente ao texto constitucional, vira uma cláusula pétrea, não pode ser mais objeto de denúncia. A título de esclarecimento, que é uma denúncia. Denúncia é o ato unilateral pelo qual o Estado manifesta seu interesse de não mais fazer parte de um determinado tratado. É unilateral, tá? Não depende da adesão dos outros Estados. E o que é bizarro, é unilateral porque parte só do Executivo. O tratado não se forma com manifestação de vontade do Executivo e do Legislativo? Sim, mas a denúncia é unilateral, depende só do Executivo. Não faz o menor sentido. Deveria ser um ato bilateral também, né? Então, análise crítica do artigo 5º, parágrafo 3º. 2 críticas básicas aqui. A norma, como nosso amigo falou, a norma dificultou a recepção dos tratados. Por quê? Porque estabeleceu um rito qualificado, diferenciado, mais oneroso para aprovação.
Tanto que, isso é importante que vocês saibam, tanto que existem apenas 3 tratados com hierarquia constitucional. Desde que essa norma foi aprovada, ela já tem, em 2004, já tem 15 anos, só foram aprovados 3 tratados com hierarquia constitucional. Quais são eles? Convenção de Nova York, ou também chamada Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? O protocolo facultativo dessa convenção e, mais recentemente, o Tratado de Marrakech, que é um tratado que dispõe sobre o acesso a obras literárias para as pessoas com deficiência visual. Tá? Então, são esses os 3 únicos tratados. É um número baixo, é fácil de memorizar e já foi cobrado em prova. Tá? Esses 3 tratados. Então, são os 3 únicos com hierarquia constitucional. Ou, melhor dizendo, com hierarquia constitucional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. E como nós vimos, segundo a crítica, o artigo 5º, parágrafo 3º, não resolveu a controvérsia acerca dos tratados que já foram celebrados, porque ele se aplica aos que forem. Então, rito facultativo e que é para o futuro. Beleza até aqui? Denúncia dos tratados de direitos humanos. A doutrina, então, faz essa crítica. Qual o sentido disso? O tratado ele se forma como um ato bilateral, mas a denúncia é um ato exclusivo do executivo. Isso não faz o menor sentido, né? Vejam só. Denúncia de tratado, ela não é vedada, ok? Tratado de direitos humanos não é vedado. O Estado pode, da mesma forma que o Estado manifesta adesão ao tratado, ele pode se desincumbir desse tratado. Não é vedado. Tanto não é vedado que os próprios tratados de direitos humanos estabelecem um rito de denúncia. Exemplo, Convenção Americana sobre Direitos Humanos no artigo 78. O Estado pode denunciar, se ele quiser fazer a denúncia, ele tem que comunicar ao secretário-geral, e aí, fazendo isso, tem um aviso prévio de 1 ano, ou seja, ele continua vinculado às obrigações por prazo de 1 ano, e aí depois a denúncia é efetiva. Então, denúncia de tratados de direitos humanos é permitida, tanto que disciplinada pelos tratados. Ok? No entanto, a Corte Interamericana, ela estabeleceu uma restrição. Que a denúncia ela pode ser parcial, pode ser total. Denuncia o tratado integralmente, denuncia um só dispositivo. Não é necessário você fazer uma denúncia integral do tratado. E o que acontece? A gente vai ver mais pra frente, mas já falei um pouquinho sobre isso, disso com vocês. A Corte Interamericana ela exerce 2 tipos de competência: competência contenciosa e competência consultiva. A competência contenciosa ela depende de reconhecimento do Estado. Ou seja, se eu, Estado, ratifiquei a Convenção Americana, não quer dizer que desde cara, imediatamente, eu já esteja vinculado à Corte Interamericana. Para que a Corte Interamericana possa exercer jurisdição sobre mim, é necessário que eu especificamente me manifeste nesse sentido. Ou seja, o Estado tem que fazer uma declaração específica nesse sentido. Então, ratifica o tratado e depois ele faz essa declaração específica, ou faz ao mesmo tempo, enfim. O que vocês têm que entender é que a ratificação da Convenção Americana por si só não torna o Estado vinculado à Convenção Americana. Exemplo, Brasil. Em 92 o Brasil ratifica a Convenção Americana. Só em 98 que ele se manifesta favoravelmente à jurisdição da Corte. Até então, nesse período de 6 anos, o Estado brasileiro era imune à jurisdição da Corte. Tá? Não poderia ser processado perante a Corte Interamericana. E aí, o que aconteceu? Alguns estados manifestaram intenção de denunciarem especificamente o reconhecimento da competência contenciosa da Corte. Ou seja, eu quero continuar vinculado à Convenção Americana, mas eu só não quero que a Corte exerça jurisdição contra mim. Tá? O que a Corte falou? Não pode. Não pode. Se você quiser se desvincular da Corte, denuncie o tratado integralmente. Só a minha competência você não pode denunciar. Onde está isso? Caso Ipcher Bromstein versus Peru.
Porque o que a Corte entendeu? A Corte entendeu que isso implicaria um grave retrocesso na proteção dos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, vejam que é muito mais trabalhoso, gera muito mais impacto na esfera internacional você denunciar todo o tratado. De certo modo, a Corte prendeu o Estado. Porque, imagina só, estou saindo de um tratado de proteção dos direitos humanos. Imagina o Estado falar isso. Causa muito mais impacto na esfera internacional. É muito mais difícil o Estado fazer isso. Tanto que só 2 estados até agora se desvincularam integralmente da Corte. Trinidade e Tobago e Venezuela. Tá? São os 2 únicos estados que já aderiram em um momento à Convenção Americana, reconheceram a competência da Corte e depois denunciaram integralmente o tratado. Ok? Denúncia, aquela crítica. Denúncia é um ato unilateral, feito só pelo Executivo. O que contraria a essência do próprio tratado, que é um ato bilateral, formado a partir de manifestação de vontade do Executivo e do Legislativo. É perigoso isso. Totalmente perigoso. Né? Então, o que O presidente dá uns loucos lá e fala, não quero. Tem uns loucos aí, né? Então. Tem uns loucos. É complicado isso aí, né? Não sei. A Venezuela é difícil a gente entrar no mérito da Venezuela, porque eu não sei se a gente sabe exatamente tudo o que acontece lá, porque a gente tem uma mídia muito... Sensacionalista. Não, é muito tendenciosa, exatamente, que quer passar só um lado da coisa. Enfim. Mas o que... Aqui, Oi? aqui tem um louco mesmo. Tem. Enfim. Eu não entendo muito de direito, tô até descobrindo isso. Ah, mas tem um outro lá que entende, né? Ou acha que entende. Enfim. Professor, mas será que a simples denúncia do tratado faria com que deixasse de ter vigência interna, já que foi virou uma lei, né? Virou um ato legislativo. Então, eu posso denunciar o tratado internacionalmente, não ser mais exigido por aquilo, mas internamente existe uma norma que regulamenta, né? A partir do momento que você denuncia, aquele decreto não vale mais nada, aquele decreto que promulga. E é um ato unilateral. Aí, só não poderia fazer isso nos que foram aprovados através do rito. Então, se ele foi aprovado por meio do Mas só rito... tem 3. Então. Vejam que não vale muita coisa esse nosso rito diferenciado aí. Enfim. Se o tratado é Se o tratado ele é um ato complexo, manifestação de dois órgãos, 2 poderes, a denúncia também deveria ser. Né? A lógica manda que seja. Mas não era assim. E agora é? Ainda não. O STF ele começou a julgar esse assunto, né? Mas ainda não concluiu o julgamento. Isso é recente, mas ainda não está concluído o julgamento. Foi questionado justamente isso. Como é que você admite que a denúncia seja unilateral se o tratado se forma bilateralmente? E aí tem um pedido de vista, salvo engano, é do Dias Toffoli, está aqui anotado do Dias Toffoli. Então o processo está lá parado até que o ministro disponibilize o seu voto. Mas o ministro Teori Zavascki, ele já tinha dado o voto, e qual que foi a proposta dele? A proposta dele seria justamente essa, que a denúncia também dependeria de autorização do legislativo. Mas, para garantir a segurança jurídica, ele propôs que o voto, né, a decisão da corte, caso prevaleça o seu voto, tenha eficácia prospectiva. Só valeria para o futuro, não implicaria, não geraria nenhum problema para os tratados anteriores que eventualmente tenham sido denunciados de forma unilateral. Tá? Mas vejam, isso não está valendo ainda, tá? Isso é uma decisão do STF que poderá se tornar uma decisão. Tá? O julgamento está paralisado. Pular a questão aqui. O que vocês querem fazer? Ó, Defensoria de Pernambuco. Os tratados e as convenções sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional
em 2 turnos por 3/5 são equivalentes às emendas constitucionais e não podem ser ulteriormente declarados inconstitucionais. Essa foi a primeira assertiva. Essa assertiva, vocês acham que está certa ou está errada? Pode se declarar inconstitucional. É, ó. Até as emendas. O problema é o final, né? Porque a emenda, ela é oriunda da onde? Do poder derivado, né? O único poder que é ilimitado, que é originário, enfim, é o poder constituinte originário. Ele que não pode ter a sua inconstitucionalidade reconhecida. O poder derivado pode. Então, sim, poderia ter sua inconstitucionalidade declarada. Isso não é uma chancela para tornar imune ao controle de constitucionalidade. Então, em tese, a nossa opção estaria errada. O STF entende que a subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana, conduziu à inexistência de balizas a determinados comandos constitucionais, sendo por isso indicada a derrogação das normas legais definidoras da custódia de depositário infiel, tornando-se ilegal sua prisão. O princípio está certo, né? Aquilo que a gente viu, a eficácia paralisante. Né? Então a 2 aparentemente está certa. Tratados de direitos humanos firmados antes da emenda constitucional número 45 de 2004 continuam a valer como normas infraconstitucionais e não poderão passar por novo processo legislativo para alterar o seu status no ordenamento jurídico. Meio certo, né? Assim, a doutrina discute isso um pouco. A aprovação da emenda, o artigo 5º, parágrafo 3º, por si só não dá uma nova hierarquia para esses tratados, mas alguns doutrinadores sustentam que seria possível que eles fossem reaprovados com base nesse novo dispositivo. Então, aparentemente, a 2 está certa, assim como a 3. O examinador considerou. O examinador não seguiu a teoria da... Acho que o examinador... Acho que travou. O examinador não seguiu a corrente que é minoritária na doutrina. Então ele entendeu que o artigo 5º, parágrafo 3º, você não pode reaprovar novos tratados, mas há doutrinadores que falam que poderia ser passado por isso, tá? Paraná. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados de direitos humanos serão incorporados pela ordem jurídica brasileira a partir da... Aí vem as etapas. Então, a partir da ratificação em depósitos? Não. Publicação de decreto legislativo de forma conjunta pelo Presidente da República e Presidente do Congresso Nacional. Errado. Decreto legislativo é ato do Congresso Nacional. O Presidente da República não se mete. Promulgação por um decreto executivo do Presidente da República. Parece ser assinatura do tratado pelo Presidente da República, assinatura aceite provisória, primeira etapa. E aprovação do Congresso Nacional mediante decreto legislativo. A aprovação é só o segundo. Né? Também ainda não. Então nós ficaríamos com AC. Defensoria Pública de São Paulo. Super recente, último concurso. É documento internacional de direitos humanos incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro sob o rito estabelecido pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A. Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado? Não. Então o que ele quer saber aqui? Qual tratado que foi aprovado pelo 5º, parágrafo 3º? Vejam a nossa alternativa E. Tá lá os 3. Não, aqui só tem um. O Tratado de Marrakech. Beleza. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer uma pausa? Beleza.